Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Ao abordar em seus ensinamentos a justiça prática que diz respeito ao nosso cristianismo, o nosso mestre finalmente se reportou à questão do jejum. Eu quero ler com vocês o que ele disse a respeito do assunto e que está registrado nos versos 1, 16 e até o 18 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Assim disse o Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque se desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Inicialmente, eu quero esclarecer que apenas nesse pequeno texto de Mateus 6, dos versos 1 até o 18, que temos lido insistentemente nos últimos dias, Jesus fez 10 menções à pessoa do nosso Pai Celeste. Ele é a razão de ser de toda a nossa caridade, de todas as nossas orações e de todos os nossos jejuns. Com isto, Jesus deixou bem claro que a nossa justiça prática deve ser feita para a aprovação do Senhor, nosso Deus e Pai, e não para ser aprovada ou recompensada pelas pessoas. Nestes versos, em especial, Jesus tratou a respeito do jejum. A prática do jejum, assim como a prática da oração, havia sido reduzida entre os judeus a um mero formalismo, perdendo totalmente o seu conteúdo verdadeiramente piedoso. Algumas autoridades religiosas jejuavam até 4 vezes por semana e sempre compareciam às sinagogas com aparência melancólica, mal vestidos, sujos e barbados, e chegavam até a usar vestes de luto, para deixarem transparecer ao povo que eram pessoas piedosas, tementes a Deus e que, de fato, tinham intimidade com Ele. Elas queriam ser vistas pelos homens. Elas queriam ser notadas e reconhecidas pelos homens como sendo pessoas tementes a Deus. No entanto, o Senhor Jesus deixou bem claro como é que nós devemos praticar o jejum, mostrando-nos o que nós não devemos fazer e como nós não devemos agir. Ele disse que nós não devemos mostrar-nos contristados como os hipócritas, como aqueles que querem representar algo perante outros, e nem revelar aos homens o jejum que nós fazemos. Esta deve ser a postura do discípulo de Cristo com respeito ao jejum. Jesus foi muito incisivo. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Porque ele quis enfatizar o contraste que deve haver entre aquele que pratica o verdadeiro jejum e aquele que simplesmente o faz com o objetivo de ser visto e apreciado pelos outros. O jejum deve ser feito em secreto. O verdadeiro discípulo, quando jejua, pode até ter tristeza no coração por causa de algum pecado ou por conta de algo muito sério que esteja inquietando a sua alma. Mas nem por isto deve apresentar-se perante os outros desfigurado e lamentoso, a fim de exibir o lado negativo dessa justiça prática, a fim de obter algum tipo de reconhecimento pessoal. Muito pelo contrário. Tu, porém, disse o Senhor Jesus, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, tu, porém, ao jejuares, dê uma melhorada no teu visual, lava o teu rosto, a fim de amenizar a aparência de tristeza perante as pessoas, para que elas não descubram que tu jejuas. Ainda que nós não demonstremos uma aparência melancólica,
vestindo-nos de maneira a denunciar o nosso jejum, nem mantendo uma aparência de desleixo ou de sofrimento. Deus é o Deus que vê. O jejum deve ser ocasional, secreto e jubiloso, e deve ser afastado de toda a inclinação ao orgulho espiritual. O jejum é algo valioso em tempos de crise, quando uma pessoa deseja discernir a vontade de Deus. O jejum pode não ser visto pelos homens. Isto, de fato, nem importa. O que importa, de fato, é a nossa atitude interior sendo demonstrada de forma verdadeira diante de Deus. Pois foi Ele próprio quem afirmou, conforme registrado no livro do profeta Joel, no capítulo 2, os versos 12 e 13, que peço permissão para ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos a mim. O importante é o estado da nossa alma, do nosso coração, quando nós jejuamos. E o importante é que o nosso Deus é Deus Pai, e é Deus que vê. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Algumas traduções do Evangelho de Mateus para o português têm a palavra publicamente adicionada aos versos 4, 6 e 18. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. No entanto, essa palavra não faz parte do texto original e parece ter sido um esforço feito por algum escriba com a tola intenção de tentar melhorar os ensinamentos de Jesus, dando assim a entender uma promessa de apoio público da parte de Deus para aqueles que procedem devidamente na disciplina da prática espiritual. Mas Jesus não promete galardão público em contrapartida à santidade oculta, seja pela prática de caridade, da oração ou até mesmo do jejum. Esmolas, orações, jejuns têm que acontecer com discrição e singeleza de coração e não com alardes e muito menos com maquiagens que enfraquecem o nosso ser. Portanto, jejue com o coração quebrantado, mas com o rosto lavado e a cabeça ungida, a fim de não ser notado pelos outros, pois o que de fato importa é que fique em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Pense nisto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado por mais essa verdade preciosa que o Senhor nos ensina a respeito da prática do jejum. Nós não temos que nos desfigurar diante das pessoas para sermos notados por elas, nem tampouco diante do Senhor, porque o Senhor vê o homem interior, o Senhor vê o que está na nossa alma, o Senhor não está preocupado com a aparência externa, o Senhor está preocupado com o ato interno de cada um de nós quando praticamos o jejum, com a nossa postura de alma, com aquilo que nós queremos apresentar diante do Senhor em sinceridade, e não aquilo que nós queremos demonstrar para as pessoas à volta, a fim de impressioná-las, e muito menos ainda a fim de apresentarmos algum tipo de postura que impressione o Senhor, que não seja tão somente a postura de um ser quebrantado e contrito que busca o teu favor. Ensina-nos, Senhor Deus, a praticar o jejum da maneira correta, por louvor da tua glória. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.